ministrar-te-ei um novo cântico, ó Senhor. Um novo cântico, ó Senhor, adorarei a Ti em espírito, em verdade, ministrar-te-ei. Um novo cântico, ó Senhor, adorarei a Ti em espírito, em verdade. Assim te adorarei, ao águia que sobe, assim será o meu louvor. Aleluia, aleluia. Aleluia ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Ministrar-te-ei um novo cântico, ó Senhor, adorarei a Ti em espírito e em verdade, ministrar-te-ei um novo cântico, ó Senhor, adorarei a Ti em espírito e em verdade. Ao águia que sobe, assim te adorarei. Tal águia que sobe, assim será o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Bom dia, irmãos. Estamos aqui na casa do Senhor com a esperança de que no primeiro domingo de junho de 2020 nós possamos estar aqui reunidos presencialmente. Isso ainda depende de uma definição, provavelmente do governo estadual, e com essa esperança, e mais que isso, a esperança do dia a dia que Deus nos concede, de podermos estar servindo a Ele. Na verdade, a igreja somos nós, e como é bom, como igreja do Senhor, avançar no dia a dia que Ele nos dá, por um bom tempo em casa, mas certos de que Ele está conosco sempre. Essa é a promessa dEle para nós. Eu quero então, nesta manhã que estamos aqui dando esta ênfase no mês de maio, ao mês do lar, família, e a palavra do Senhor tem ensinamentos maravilhosos para o viver, para este tempo tão difícil. Pessoas perdendo entes queridos, outros adoentados, mas também há aqueles que Deus tem restaurado.
e isso nos alegra, tanto aqueles que partem como aqueles que permanecem. A gratidão a Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Nosso texto vai ser em 2 Samuel 15, de 1 a 22, nós vamos ler apenas o versículo 21, que é onde está o tema que queremos partilhar com os irmãos. Tão certo como vive o Senhor. E o versículo 21 de 2 Samuel 15, o irmão pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim: respondeu, porém, Itaí ao rei: tão certo como vive o Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Vamos orar então. Senhor Deus, tempo de tantos questionamentos nos corações humanos, tanto daqueles que já se renderam aos teus pés, quanto daqueles que ainda estão na incredulidade, mas é certo que aquilo que o Senhor permite para o viver do dia a dia tem o seu propósito, um propósito soberano, um propósito que certamente o Senhor quer trazer para os ensinamentos, que ainda nós somos pequeninos, mas a nossa pequenez se agiganta à medida que nos achegamos a Ti, ó Pai. Queremos então, nesta manhã, compreender as verdades do Senhor. Há tantos anos, trabalhando a vida da humanidade, e hoje o Senhor prossegue com um propósito maravilhoso, que é aquele em que nós podemos aprender a Tua verdade, viver a Tua verdade, assim como também ensinar a outros o amor de Deus, a justiça de Deus, a soberania e tantas outras virtudes que Tu nos ensinas a teu respeito, para que nós não mais vivamos apenas com aquele olhar de finitude, de fim de cada situação que se apresenta a nós. Muito pelo contrário, nós temos esperança em Ti, ó Pai. A Tua promessa é que o Senhor nos dá a paz, não como o mundo a dá, uma paz que vem de dentro do nosso coração, independente do que esteja acontecendo. E é no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Essa palavra do Senhor, para esse contexto de 1 a 22, em 2 Samuel, traz para nós um desafio. As situações de dificuldade, elas se apresentam a nós constantemente. Então, há situações que, no olhar do coração humano, parecem ser o princípio do fim. Parecem ser um caminho que não tem retorno. E podemos até imaginar, está tudo terminado. Mas é justamente nesses instantes em que as coisas estão como que sem rumo, é que nós podemos mostrar ao mundo qual é o verdadeiro valor que Deus concede àquele que nele crê. Qual é a diferença para o tempo presente ou mesmo para o futuro. Em 2 Samuel capítulo 15, 17 a 19, nós temos um diálogo entre o rei Davi e com um homem chamado Itaí. Ele era geteu, da terra dos filisteus. Itaí era o líder de um pequeno exército de 600 homens que haviam saído de sua pátria para batalharem com Davi. Então houve um ajuntamento e, embora eles fossem num tempo passado ali, esse grupo era parte, de um dos principais inimigos de Israel,
mas apesar disto, se uniram a Davi. E esse versículo que nós lemos coloca diante de nós uma afirmação necessária para este tempo nas nossas vidas. Tão certo como vive o Senhor. A vida sempre traz escolhas para nós, o certo e o errado. E nos versículos 18 e 19, que nós temos nesse contexto de 2 Samuel, a palavra diz: todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itaí, o geteu: por que irias também conosco? Esse é o verso 19. Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Então era uma situação que não era nada fácil, nem para Davi e aqueles que com ele estavam, nem para esses 600 guerreiros que tomaram uma decisão. Mas era um momento em que eles precisavam se posicionar. E pode-se dizer então, como um primeiro aspecto a ser observado nesta manhã, um posicionamento, tanto de Itaí como daqueles que ele liderava, para poder dizer: agiremos corretamente. A vida nos desafia a também viver assim. Se você olhar na sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 17, a palavra nos ensina que há situações em que nós não vamos dar o troco, exatamente porque podemos mostrar ao mundo que somos diferentes em Cristo Jesus. Talvez pelo meu coração humano a minha vontade é de dar o troco, mas o Senhor tem nos ensinado a refrear os nossos ímpetos humanos. E aí em Romanos 12:17 a palavra nos ensina a ser pacientes, segurar a vontade humana de se vingar, quem sabe. E aí a palavra diz: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Quando retribuímos mal por mal, perdemos a nossa razão. Retrucar só gera confusão e briga. Mas se nós soubermos agir de uma maneira correta, qual é a vantagem para o cristão? A vantagem é no que diz respeito ao caráter. Lá em Provérbios capítulo 11, verso 12, a palavra nos ensina: o homem ou o ser humano que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Então, nesse sentido, o cuidado no falar. O livro de Tiago também aborda essas questões todas. Então, no fim de todo conflito, é preciso promover a paz. Quando não há paz, o que ocorre na vida humana? Vem os ressentimentos, as confusões, os conflitos. E mesmo o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, ele dá ênfase a algo que nós precisamos viver. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nesse texto de 2 Samuel capítulo 15, de 1 a 22, a gente tem Absalão, filho do rei. Tinha o propósito de usurpar o trono de Davi. E Davi, certamente como rei, soube dessa notícia e ele não quis confusão. Ele decidiu fugir da cidade junto com os seus homens, a fim de evitar que houvesse derramamento de sangue sem necessidade. Eles chegaram então
A última casa da cidade, conforme esses versículos 18 e 19 que a gente observou, todos passaram à frente do rei dando sinal que o seguiriam. E Itaí e os seus 600 homens de Gate tiveram o mesmo propósito. Davi falou, não tem necessidade, mas ainda assim eles tomaram essa decisão. Itaí não era judeu, não pertencia ao povo de Israel, poderia muito bem ficar naquela cidade e, quem sabe, servir a Absalão, que estava tomando o poder, usufruir dos benefícios que o rei lhe daria. Porém, a sua decisão foi não abrir mão de algo que se chama estar junto, no caso aí com Davi. Eles teriam que prosseguir uma caminhada pelo deserto, e foi isso que eles decidiram. Então, a nossa vida também nos apresenta diferentes situações onde temos que fazer escolhas. Além de agirmos corretamente em situações de adversidade, pode ser uma oportunidade para testemunhar, uma oportunidade para mostrar ao mundo quem é Jesus. Jesus, aquele que perdoa. E nós também podemos perdoar aqueles que nos fazem mal. De alguma forma, então, os versos 20 e 21 mostram para nós, no 21 está o nosso tema, tão certo como vive o Senhor, que é a frase de impacto, é a frase que você e eu podemos usar no nosso dia a dia. Uma segunda pontuação aqui é: mostraremos o que somos. Então você lê o verso 20 e 21, chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Davi então precisava tomar o seu rumo, e aqueles homens estavam dispostos a ir com ele. Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo sejam a misericórdia e a fidelidade. Então Davi até os abençoou. Mas exatamente o versículo 21 diz a resposta de Itaí ao rei Davi: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo, e com ele os homens que o seguiam. Então, mostrar quem realmente nós somos. Nesse momento, Davi ouviu uma das declarações mais importantes para aquele instante de dificuldade que se apresentava para ele. Então, este contigo sejam a misericórdia e fidelidade, né? É algo importante, uma bênção dada por Davi a eles. Então, eles estavam dispostos a caminhar juntos. E quantas vezes essa vida nos desafia a também nos achegarmos àqueles que estão sofrendo. Olha a sua Bíblia, são 3 textos, um deles é Gálatas 6:2. A palavra do Senhor nos diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E a lei de Cristo é, sim, o amor, a justiça, a misericórdia. Tiago 5, verso 16, a segunda parte, fala sobre a importância desse cuidado uns com os outros, estarmos em oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Temos orado uns pelos outros, sim. É um tempo de desafios, de estarmos orando sempre, quando tudo vai bem, quando há problemas. E lá em Efésios 4:32, a palavra do Senhor ratifica essa postura de Itaí, né? E também de Davi em relação a esses homens. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então esse versículo 21, mostrar o que somos, nossa fidelidade para com Deus, nossa fidelidade para com aqueles que nos cercam,
Então, tão certo como vive o Senhor, como vive o Rei meu Senhor, dizia Itaí, no lugar que estiver o Rei meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então nós temos aqui, por um lado, o bom exemplo de Davi para com Itaí, desejando a ele que a fidelidade de Deus esteja com ele, que a misericórdia de Deus esteja com ele. E Davi, com essas palavras, certamente mexeu o coração de Itaí. Quando a gente vai de encontro para com o outro, isso é importante. A declaração de Itaí coloca em evidência uma resposta de vida dedicada. Qual tem sido a minha resposta? Qual tem sido a tua resposta para este achego do caminhar com Deus, ou às vezes o achego de caminhar com outros irmãos em Cristo, ou mesmo o achego de caminhar com pessoas que nada sabem de Cristo, e de repente a gente pode mostrar o que somos, o que nós podemos fazer. E um terceiro aspecto que esse trecho traz para nós é o fato de que temos recompensa, seremos recompensados. O versículo 18 diz: todos seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que os seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Então nós percebemos aqui que Itaí foi colocado por Davi numa posição de destaque. E Deus também trabalha a minha vida e a tua para que nós possamos engrandecê-lo, honrá-lo e glorificá-lo. Na verdade, a evidência, o destaque, a glorificação é dele, mas ele usa as nossas vidas. E Itaí foi colocado em posição de destaque como um dos 3 generais que comandou a vitória contra Absalão, conforme o capítulo 18. Então, 3 capítulos adiante, nós temos um relato da vitória de Davi contra Absalão. Então, nesse sentido, quando nós tomamos as decisões que agradam a Deus, tomamos as decisões que também vão impactar a vida de outras pessoas, temos a recompensa do Senhor, como Davi recompensou Itaí. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 13, a palavra fortalecendo até o verso que lemos anteriormente, lá em Efésios 4, 32, diz assim: porque vós, irmãos, Gálatas 5,13, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. O amor impacta não só a nossa própria vida, como impacta a vida de outras pessoas. Lá em 1 Pedro 4, 9 a 12, traz um destaque para o viver do cristão, daquele que segue a Cristo, que o amor nos faz progredir, amamos e progredimos. Então é como diz o texto, 1 Pedro 4, 9 a 12, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Verso 10, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse pequeno trecho da palavra do Senhor tem vários verbos. O verbo indica ação. Então, progredir, diligenciar, estar atento, portar-se, se comportar com dignidade, tanto para quem não tem a vivência do cristianismo, como para quem tem. E algo importante que certamente foi no relacionamento entre Davi e Itaí, e aqueles guerreiros,
que entre eles, uns aos outros, se consolaram. E hoje nós estamos num tempo em que precisamos, sim, consolar vidas. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 18 e capítulo 5, 11, a palavra diz: consolai-vos uns aos outros, com estas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, essa atitude de levar uma palavra de consolo, seja através das orações, seja através de atitudes práticas de vida, trazem engrandecimento a Deus no nosso dia a dia. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 1, observa também, de certo isso houve uma influência na família de Davi, embora Absalão como filho estivesse se rebelando contra o pai, mas houve necessidade de uma correção. E quantas vezes observamos alguém buscando trilhar um caminho que não agrada a Deus, e a gente pode então levar uma palavra de correção. Então Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então veja que cuidado, sim, é pelo outro, mas você e eu também precisamos cuidar das nossas vidas, precisamos estar atentos ao que está acontecendo, que tipo de pensamento está vindo em nós, ou que tipo de sentimento. Então muitas vezes temos pensamentos, sentimentos e até atitudes que não agradam a Deus. E Efésios 4:32 destaca um outro aspecto importante do viver sob a direção de Deus, sua palavra, as orações, a comunhão, que hoje está à distância. Efésios 4:32: antes sede uns para com os outros, né? Que nós observamos anteriormente, mas a ênfase agora é no perdão, né? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. O perdão restaura, o perdão traz paz, o perdão traz alegria, apesar da tristeza. Queria deixar contigo um versículo para fechar esse último aspecto. Então nós observamos o quê? Que na vida de Itaí, ele mostrou exatamente o que ele é. Ele também agiu corretamente. Então agiu corretamente, mostrou que ele era e teve recompensa. Da mesma forma, eu e você, vivendo a vida em Cristo, temos esses destaques. Isaías 62:11 diz para nós: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras: dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa. Então nós temos da parte de Deus o seu agir em nós, de tal maneira que temos a recompensa. E a recompensa de Deus não é só para este tempo. A palavra de Deus nos diz que nós temos galardões à medida que nós o servimos, né, no seu reino. A história de Itaí é semelhante à nossa. Itaí estaria submetido ao rei Davi. Nós estamos submetidos a Jesus Cristo, que é o nosso rei. Então, Davi, se ele se posicionando como rei e Itaí o deixasse, ele estaria deixando de servir. E nós, qual é a escolha que fazemos? Vamos servir a Cristo? Ou vamos apenas ser, como tantos outros, infelizmente, crentes itinerantes? Vem o tempo, se achegam, não se aprofundam na verdade e acabam se distanciando. Quando nos distanciamos da orientação do rei, isso poderia ter ocorrido com Itaí e os seus 600 soldados, ficamos sem perspectivas, ficamos desesperançados e até mesmo a desesperança para a nossa própria vida. Que eu e você possamos ter a mesma afirmativa de Itaí: tão certo como vive o Senhor. Versículos 18 e 19: agiremos corretamente. E por que agimos corretamente? Porque um dia tivemos um encontro com o Senhor.
E a palavra nos diz que quando temos um encontro com o Senhor, somos transformados das trevas para a luz. E vão haver adversidades, mas, semelhantemente ao que aconteceu com Itaí, manteremos a nossa postura de uma vida de caráter, de uma vida de decisões ao lado do Senhor, de uma vida então que nos leva a uma esperança que o mundo não tem. Então agiremos corretamente, mostraremos o que somos. Como cristãos, precisamos expressar tudo que honra e glorifica ao Senhor. Se formos pensar no fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, 19 e 20, amor, mansidão, alegria, paz, benignidade, ele finaliza com domínio próprio. E nós só podemos viver esses ensinamentos à medida que a vida nos desafia, precisamos colocar em prática para que o mundo veja a luz de Cristo. E por finalmente seremos recompensados. Somente assim o Senhor poderá agir sobre nós, trazendo bênção que Ele nos concede. A bênção que Ele nos concede não necessariamente é o que nós queremos. Às vezes Deus responde para nós com uma negativa, mas mesmo quando Ele responde com uma negativa, nós continuamos confiando nele e sabemos que Ele é quem está nos orientando. Então, se Itaí tivesse ficado ao lado de Absalão, ele teria sido vencido. De que lado você está? Do lado do Senhor ou buscando os seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, ou mesmo buscando um embasamento em outras crenças que nada tem a ver com o Senhor? Há pessoas que buscam um embasamento de vida em coisas que não estão na palavra do Senhor, que podem até auxiliá-las por um momento, mas depois a coisa se esvai. Este é o momento, na minha vida, na tua vida, você que me ouve nesta manhã, não sei se você já tomou uma decisão ao lado de Cristo, lá em a palavra do Senhor em João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, qual é a sua decisão? De que lado você vai estar? Você vai estar ao lado do Senhor para contemplar a vitória que é certa? Há um hino que nós cantamos, número 112, do cantor cristão: vencendo vem Jesus, Ele nos dá a vitória, não só para este tempo, no sentido que há a vitória daquilo que Ele sabe que é melhor para nós, mas muito mais que isso, é certo, a vitória do novo amanhã. Que Deus possa nos levar a viver como viveu Itaí, tão certo como vive o Senhor, seja para a morte, seja para a vida. Está pronto para se encontrar com o seu Deus? Hoje pode ser o seu último dia. E se você tem Jesus, pela promessa da palavra, também em João capítulo 3, quem crê nele não está condenado. Quem não crê já está condenado. Deus abençoe a palavra e derrame ricamente as suas bênçãos sobre a vida daquele que toma essa postura. Tão certo como vive o Senhor, você decide viver sob orientação de Deus, a sua palavra, depender das orações e mostrar ao mundo quem é Jesus. Oremos. Senhor, tua palavra sempre vem de encontro àquilo que precisamos. Por um primeiro momento, nós temos a necessidade de ter um encontro com Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas logo a seguir, vem o desafio de, ao entrarmos na guerra, na batalha, por Jesus, assim como Itaí e aqueles 600 guerreiros, precisaram fazer a escolha de a quem seguir: a Absalão, usurpador do reino de Davi,
E o usurpador nesses tempos é Satanás. É o mundo que vive na escuridão sem Jesus. Tem seus atrativos. Querem nos cativar. Pela descrição de Gálatas capítulo 5, há tantas coisas do coração humano que, do nosso ponto de vista, sem Jesus, queremos satisfazer. Mas quando temos um encontro com Cristo, somos desafiados, assim como Itaí foi desafiado com aqueles guerreiros, a ter atitudes corretas, a mostrar efetivamente aquilo que somos por meio de Cristo Jesus. E o mais maravilhoso, ter convicção da recompensa que vem de ti. Isso tanto pode ocorrer para este tempo, mas muito mais certo na eternidade contigo. Apocalipse nos diz que nos novos céus e na nova terra não haverá mais choro, não haverá mais guerras, não haverá mais dor, sofrimento, e muito mais que isso, à medida que nos rendemos a Ti, à medida que cumprimos o Teu querer, o Senhor tem promessas certas para nós. Somos gratos a Ti, ó Pai, por esse Teu tão grande amor para conosco, que através da história, para aqueles que viveram antes de Jesus, mas confiando no Deus Todo-Poderoso, e deixaram lições maravilhosas, como essa atitude de Itaí, tão certo como vive o Senhor, nos posicionaremos para viver, seja para a morte, seja para a vida. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos numa vida que impacte o mundo que nos cerca, sejam os familiares perto de nós, sejam pessoas com as quais a gente tem um convívio, talvez de trabalho, talvez de estudos, ou quantas vezes pessoas estarão conosco uma única vez, nós podemos mostrar a eles quem é Jesus. E agora que o amor de Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus, e a graça e a misericórdia de Jesus estejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Esse louvor que entoaremos agora nos ensina ou nos lembra como é importante ser agradecido ao Senhor por tudo o que tens feito. Te agradeço.
feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.